Não tem horas que você quer consultar o banco, mas não quer ligar? Tem. No Itaú eu resolvo umas coisas por aqui. Pelo WhatsApp? No Itaú você é atendido onde quiser, inclusive no WhatsApp. Isso é muito Itaú. Dá pra consultar saldo da conta, limite do cartão, renegociar, tirar dúvidas. Ó, procurando aqui uma carinha com 2 corações nos olhos pra te mandar, hein? Isso é muito você. Ser digital, ser físico, ser tudo junto, isso é muito você. Isso é muito Itaú também. Itaú, feito com você. Oi, pessoal do Varejo Summit, estou de volta por aqui. E vocês perceberam quantas mulheres empoderadas estão passando aqui nos nossos bate-papos? Adoro. Nem sempre é tão fácil para a gente chegar lá, mas a gente tem o nosso caminho, a gente tem o nosso jeitinho. A gente vai lá e prova, tem que provar, a gente prova. É com mais uma dessas mulheres que eu vou conversar agora. E ela trabalha em uma super marca que todo mundo conhece e tem muito a nos ensinar também de como lidar com o cliente, como fazer todo mundo virar uma coisa só e, ao mesmo tempo, ter ali a sua intimidade, a sua individualidade. Deixa eu mostrar para vocês, então, quem que vai conversar com a gente a partir de agora. Estou aqui com a Larissa Frias, que é diretora da Data Analytics da Nestlé. Oi, Larissa, bem-vinda por aqui, obrigada por conversar com a gente. Oi, eu que agradeço, muito obrigada aí pelo convite, fico muito feliz aí de falar. É um tema que eu sou apaixonada aí, então muito obrigada pelo convite. Que bacana, eu queria começar conversando com você, você é da Nestlé, é uma marca conhecida mundialmente, e a gente sabe que cada marca tem lá o seu jeito de lidar com as questões internas, com os produtos, ainda mais quando a gente fala de transformação digital, que ela foi completamente acelerada aí com essa pandemia, né? Eu sei que você teve uma forma aí de lidar fazendo separações, ou seja, vidas próprias, aí de vários cases dentro da empresa, como, por exemplo, Date Web, vendas digitais, inovação, mas ao mesmo tempo que tudo tem uma vida própria, tudo tem que se ligar. Então, explica pra gente como é que foi esse processo, que estratégia foi essa que você utilizou? Legal. Bom, acho que só contar um pouquinho do histórico, né? A área de dados dentro da Nestlé, do Data Lab, né, que eu cuido, ela começou no ano de 2019, muito com esse intuito de orquestrar todas as iniciativas, né, que já existiam, né? Dados existem em todos os lados, e a gente vem com a área de transformação digital começou um pouco antes, né? E a área de Data Lab veio para ajudar nesse processo aí de aceleração, de toda a digitalização, né? Porque sem a informação a gente não consegue evoluir nessa agenda. Então é isso, tinha dados muito fragmentados, as áreas trabalhando nas suas próprias análises, né, dos dados, mas a gente sentiu essa necessidade de ter uma área que orquestrasse tudo isso, uma área que colocasse as informações num repositório único, né, para que a gente pudesse, de fato, fazer leverage, né, fazer toda aproveitar do uso do esforço de outras áreas também. E aí a gente veio com uma área criando toda a visão de dados, tanto de consumidor, quanto a visão de dados do cliente, que como você comentou, são muitas marcas que atua, né? Mas o consumidor é um só, né? Eu sou a Larissa, todo mundo é uma pessoa só. Então, e a gente consome vários produtos. Então, é muito com o intuito de fazer essa mudança de visão, né? Passar a ser menos das marcas para o consumidor ou para o cliente e ter uma visão mais orientada do consumidor, do cliente para dentro, né? Da necessidade deles. Agora, Larissa, isso também mostra o quanto é importante a independência, claro, de cada área, né? Senão você fica submetido às outras, e aí também tem toda uma série de burocracia, mas ao mesmo tempo a ligação entre todas elas, né? A comunicação, eu diria, entre todas elas, para o avanço do negócio, né? Eu falo que esse é um papel, né? As pessoas pensam, você está trabalhando com dados. Eu falo, gente, dados é a parte fácil. Porque trabalhar com inteligência artificial, fazer os modelos, né?
logicamente que é difícil, mas eu tenho todo um time preparado. Mas a parte mais difícil, de fato, é fazer todas essas pontes, né? Criar, a gente fala muito change management, usa a palavra, né? Quebrar os paradigmas, porque a gente acaba interferindo, né? Entrando em discussões de processos, de coisas que estão enraizadas aí de 100 anos, né? De empresa, de Nestlé. Então, são discussões e fazer essas ligas, né? Coisas que, às vezes, processos estão super individualizados ali, área de vendas, área de supply, área de marketing, e o dado, como é a visão que começa com o consumidor e com o cliente, ele tem que transpor todas essas agendas, né? Então, cada um com o seu papel ali dentro da entrega de serviço, dentro da jornada dessas pessoas, acaba passando o dado a esse fio condutor aí de todas essas áreas, né? Larissa, mas hoje também é muito importante a gente falar, diante de tudo isso, né, que não é só um produto que tem que ser entregue no final para a empresa e aí lá no final para o cliente. Tem muito mais do que um produto atrás disso, né? A gente tem o serviço, a gente tem a experiência. O que você acha que é o mais importante que a gente precisa destacar nesse momento? Eu acho que, principalmente, entender essa necessidade desse consumidor, né? A gente fala que, historicamente, a gente foi uma empresa de produto físico, né? Mas hoje você não consome um café, você não consome um chocolate só por se alimentar. Né? É um momento, muitas vezes de café, é um momento com sua família, é um momento com seus amigos, de você descontrair, e a gente tem que fazer parte desses momentos, né? Então, trazer essa experiência que vai além, né, do produto físico é muito importante, criar esses momentos de experiência, né? E criar os serviços, né? A gente fala, facilitar, no fim das contas, a vida do consumidor, né? Porque, no fim, a gente tem pouco tempo hoje, menos ainda, quer fazer muita coisa, e a gente tem que facilitar, né? E o serviço vem para ajudar a trazer essa melhor experiência aí. Para isso ser possível, a gente precisa conhecer quem é esse consumidor, né? Quem é esse cliente, quais são as características, tentar aumentar aí os benefícios a ele, os acertos e tentar diminuir os erros. Queria que você contasse para a gente de cases, de como que vocês fazem para descobrir um pouco mais aí sobre quem é esse cliente e fidelizá-lo. A gente, tudo começa com um entendimento dessa jornada dele, né? Então, qual é o momento de consumo dele, em que momento, que tipo de produto que ele gosta, que tipo de conteúdo que ele gosta de ler, né? Então, a gente vai ali em todas as... tenta capturar ao máximo todos esses needs, que a gente fala, as necessidades, né? E uma vez que a gente capturou, eu consigo atuar, né? E aqui com todas as ferramentas de uma área de dados, é atuar de forma preventiva, né? A gente fala que a gente passa a ser de reativo para forma mais preditiva mesmo, né? Ser uma prevenção de que esse consumidor se frustre. E, obviamente, a pior delas é que eles deixam de ter esse vínculo com a marca, né? Que é o que a gente quer, esse vínculo com a Nestlé. E aí a gente criou um modelo onde a gente consegue, um modelo de dados, né? Um algoritmo onde a gente consegue olhar todos esses movimentos que o consumidor dá durante a jornada. Então, ele fez a compra, ele recebeu, que informação que ele recebeu, nossa, de mensagem, por exemplo, o seu pedido está chegando, e a gente consegue saber isso, e a gente consegue entender também em que momentos que ele entrou em contato com a gente. Então, por exemplo, um consumidor entrou em contato por e-mail e reclamou, olha, meu pedido não chegou, ou meu pedido, eu queria saber a informação se o pedido vai chegar na data. Isso é um contato. Ele pode contatar depois por telefone, por outros caminhos, outras ferramentas, mídias sociais. A gente, com essas informações, a gente começa a olhar, capturar isso e, de forma preditiva, falar, olha, essa pessoa é propensa a ser um consumidor crítico, a ter um problema, né, real. E aí a gente fez toda uma mudança no nosso saque para ter uma ilha de atendimento especial para essas pessoas, para que a gente pudesse, de fato, dar a atenção que elas precisam. E muitas vezes é muito por ter um momento de escuta, né? A gente vê muito isso. Então, a gente gerou esse momento de escuta com o consumidor e hoje, principalmente, ficou com esse consumidor fiel a gente, super repercursor aí da nossa marca, né? De forma positiva. Que legal, porque a gente até brinca que hoje em dia os saques são as redes sociais, né? Às vezes, o cliente tem preguiça de ligar para um saque para ver quem vai resolver o problema dele, vai direto numa rede social, marca,
né? Isso vai sujando, às vezes, né, o nome da marca. Então, quanto menos erros tiver, melhor ainda, porque você mantém um cliente, você também consegue conquistar novos clientes. Agora, quando a gente fala de consumidor, fidelização, de conhecimento, a gente precisa muito também da inteligência artificial. Só que ela ajuda tanto para o trabalho com o consumidor, quanto para o trabalho interno, né, Larissa? Explica para a gente quais são os desafios aí, hoje em dia, que ainda tem dessa inteligência artificial. Os desafios são alguns, né? Um deles é a questão de dados, né? Porque as pessoas às vezes vêm com uma ideia, a gente quer fazer um algoritmo, inteligência artificial, e a gente fala, tudo isso começa com a informação que a gente tem, né? Esse, por exemplo, o exemplo que eu dei, se a gente não tivesse a informação do consumidor, como que eu ia prever, né, que ele ia ligar? Então, primeiro é isso, é entender se tem um dado de qualidade, se tem informação suficiente para que a gente possa fazer um modelo minimamente com uma curacidade boa, né? E o outro desafio é muito da aderência mesmo da ferramenta, né? Porque dependendo do stakeholder ou de quem a gente está atuando, tem uma diferença, tem um processo ali de mudança, né? E quando a gente fala, eu estou trazendo para o consumidor alguma coisa, talvez através de um e-commerce, você fica transparente para ele essa inteligência, né, por trás. Então, vamos dizer assim, a gente às vezes entra num site que você vai comprar um produto e aparece, esse produto também é recomendado para você. Né, assim como o Netflix, você tem lá a recomendação de qual conteúdo você viu esse filme, esse você também pode ver. Isso é transparente, então a aderência é muito natural. A gente vai aderindo, né? Mas quando eu estou falando, por exemplo, que eu estou dando uma ferramenta para o nosso vendedor dentro da Nestlé, ou para o nosso cliente, a gente tem todo esse trabalho de adesão, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um recomendador de pedido que a gente criou, e que hoje o vendedor ele tem a meta em cima do pedido que ele vende, do quanto que ele vende. E a partir do momento que você fala, você tem que aderir o que esse algoritmo, essa inteligência artificial está falando, o cara fala, beleza, ele começa a questionar, falar, mas isso aqui não é o que eu vendo, mas isso aqui, por que ele está recomendando isso? Né? E aí começa a explicar, não, o processo é um pouco diferente, a gente vai mudar como é que também a forma que você vende, você não tem que vender no começo do mês ou no final do mês, a gente vai facilitar, você vai vender isso ao longo do mês, né? E aí é um processo de entendimento, de escuta também, de entender o porquê que ele não está achando que aquela ferramenta está o ideal. Então, esse processo, no fim, é o mais difícil. Eu falo, o algoritmo, né, das devidas proporções é a parte fácil, mas a adesão da ferramenta, de fato, é um processo bem complexo. Ainda tem muito isso, né, da invasão da privacidade, que a tecnologia veio... Quando ela começou, ela nunca mais parou de avançar, né? Então, a gente tem várias gerações pegando ela e cada vez ela mais rápido. Então, ainda tem muita gente que tem ainda o medo dos dados, do hackeamento, da segurança. Agora mesmo, com a pandemia, que a gente acabou tendo uma aceleração maior do e-commerce, por exemplo, justamente porque tinha muita gente que tinha ainda medo, né? De fazer o pagamento pela internet, online, de colocar os seus dados ali em alguma página online. E agora as pessoas estão vendo que, aos poucos, pelo menos, acho que tudo depende também da geração, hein? Então, está realmente tudo mais seguro e várias tecnologias trabalhando para isso. Agora, Larissa, sempre quando a gente fala de tecnologia e de análise de dados também, tem muita empresa que reclama que tem vaga, diferentemente de outros ambientes, outros setores que a gente sabe que com essa pandemia, ao contrário, a gente viu muito local fechando, muito desemprego. Só que quando é uma área mais tecnológica, mais de análise de dados, tem muita gente falando, olha, sobra vaga sim, mas está difícil de encontrar um profissional. Como tem um monte de gente nos assistindo agora, queria perguntar para você como é que está essa situação e quando está faltando é por quê? Porque está faltando especialização, se todos já estão empregados, o que está acontecendo aí nesse meio do caminho? Quem sabe alguém que não está nos assistindo já não levanta o dedo, opa, vou me candidatar. Quem sabe não é a pessoa certa, né? Eu acho que esse é um desafio. Acho que em área de tecnologia, historicamente, a gente tem desafios e tem ciclos, né? Porque entra uma ferramenta, entra uma onda nova e começa a ter muita procura para o recurso e sempre vai ser escasso, né? A velocidade de formação não é a mesma velocidade da necessidade, né? E o que tem acontecido foi um pouco disso. Essa era de Big Data é uma era teoricamente recente, né? E
tornou-se a necessidade desse profissional mais especializado, que a gente fala que são cientistas de dados, engenheiro de dados, e muita gente não estava preparada para isso, né? Então agora tem uma corrida aí para as pessoas de fato começarem a se atualizar, né? E fazerem parte dessa agenda, né? Tem muitas pessoas que acabam ficando na zona de conforto nas suas tecnologias antigas, né? E não buscam, mas tem muita gente atrás, né? E aí o que acontece? O mercado está alucinado por recursos, né? Porque todas as áreas, todas as empresas entenderam que dados é vantagem competitiva, né? É o futuro, é o presente. Eu falo, brinco aqui, é o presente e o futuro, né? Então todo mundo está atrás de recursos, né? Então tem empresas que já estão numa jornada de 7 anos, a gente que vem nessa jornada aí de 2 anos, tá cada vez mais, né, internalizando recursos, tendo recursos, entendendo que ter pessoas aqui dentro é muito importante para reter o conhecimento do negócio, principalmente, né? Porque a tecnologia é isso, você faz um curso, você vai lá, se especializa, mas a pessoa que é técnico, mas que tem o conhecimento de negócio, isso é muito difícil, né? Então, cada vez mais tem essa questão. E tem um pouco disso, não é algo muito fácil, né, de se aprender, não é uma coisa que da noite para o dia uma pessoa que não é dessa área vai falar, bom, eu vou aprender. Tem um processo, né? Então, a gente também tem que fomentar esse ambiente de aprendizado mesmo, né? Então a gente aqui, por exemplo, a gente está trazendo pessoas que são especialistas sim, porque a gente precisa desenvolver a área, mas a gente tem trazido muita gente que tem o conhecimento de exatas, vamos dizer assim, tem uma questão, mas ele ainda não está preparado, e a gente tem treinado essas pessoas para de fato aprenderem. Muitas vezes ele tem, por exemplo, um conhecimento de negócio, a gente traz pelo conhecimento mais do negócio e treina ele aqui para a ferramenta. E pessoas dentro da própria Nestlé mesmo, a gente tem identificado que users, pessoas que a gente poderia treinar também para assumir essas posições. E as pessoas que estão nos assistindo é o que você falou, né? É um eterno aprendizado, na verdade. Se antigamente falavam que médico não parava nunca de estudar, hoje são tantas áreas, inclusive a tecnológica, né? Porque o tempo inteiro está avançando, então nunca ficar parado no tempo. Agora, Larissa, quando eu apresentei você, eu falei muito do empoderamento feminino. A gente está com várias mulheres aqui em cargos de liderança, conversando com a gente, o que eu acho muito legal. Eu, como jornalista, também sei que a gente conviveu com muito machismo durante muito tempo. Ainda tem algumas coisinhas, a gente está conseguindo quebrar algumas barreiras. Queria que você falasse, então, um pouco, né, e você, além de tudo, além de você uma mulher num cargo de liderança, você ainda trabalha numa área de dados. Eu queria ver como é que você chegou até aí, se você teve dificuldades por ser mulher, quais são os desafios que você teve que enfrentar, e também dar o seu relato pessoal que pode inspirar, que inspire e encoraje também outras mulheres, né? Foi bem desafiador. Imagina, eu, na verdade, acabei caindo de paraquedas nessa área, tá? Porque eu fiz engenharia de alimentos e sempre gostei muito de exatas, né? A minha vida, eu era monitora de cálculo, fui para a Olimpíada de Física, então eu já nasci com essa veia mesmo de matemática, de exatas e tudo mais. E quando eu cheguei na faculdade, tinha um amigo que trabalhava em empresa de tecnologia, né? Trabalhava na consultoria, na Accenture, e eu falei, bom, eu queria trabalhar com lógica, né? Aí ele falou, aqui onde eu trabalho você vai ter lógica. Eu falei, beleza, então vem cá. Só que eu cheguei lá, eu era zero à esquerda de tecnologia. Eu gostava mesmo de cálculo. E você via meus pares ali, todo mundo que estava, super sabiam, tinham o celular mais tecnológico. E eu falava assim, gente, eu não entendo nada. E eu me senti realmente um peixe fora d'água, né? E aí, nesse momento, o que aconteceu foi que eu tive muitos preconceitos ali, né? E coisas que eu ouvi assim muito pesadas naquele momento, que, por exemplo, que eu tinha que ir lá provar o relatório com alguém, né, do sexo masculino, porque eu era bonitinha, né? Eu sendo estagiária e analista. Outras questões também que eu ouvi, né, de um colega meu, que o meu ex-chefe na época, ele falou, né, acho que ele nem sabe que eu sei disso, mas ele nem era brasileiro, ele falou que eu não tinha muito apetite para ser dessa carreira, não tinha muita habilidade, né, para seguir nesse mundo. E aquilo, eu lembro até hoje, o quanto eu chorei naquela semana, né? Só que diferente do que eu escuto muita gente falando, né, isso poderia ter sido um divisor de águas e eu ter virado e falado, não quero seguir essa carreira.
né? Eu nunca me coloquei como vítima. Então, o que eu fiz nesse dia? Eu falei, eu vou provar para ele que eu sou uma boa profissional e que eu tenho sim competência para estar nesta posição. E aí foi aí. Então você vê que isso me marca até hoje, porque eu trouxe isso ao longo da minha carreira. E todo momento que eu tinha alguma barreira, e tive outras também, muitas vezes você não ter voz nas questões, né? E muita dessa coisa bonitinha, vai você, isso era corrente, né? Recorrente. Eu vim com essa força, né? De não, eu preciso provar que eu não sou só um rostinho bonito, né, na época, mas eu também posso, né, mostrar que eu tenho competência. E aí eu me especializei super, fui morar fora do Brasil, estudei fora, acho que me dediquei, não sei se 300, porque tem muita gente que se dedica, não posso me comparar, porque as pessoas também, né, do sexo masculino também tem que se dedicar, mas foi bem essa coisa. E eu falei, cara, eu vou mostrar que de fato é isso. Então, o que eu posso dizer é não se coloquem na vítima. A carreira é nós mesmos que vamos fazer, nós que decidimos o nosso futuro. E ainda bem que hoje as empresas estão trazendo esses programas para empoderar as mulheres, né? Porque na minha época não existia isso. E, de fato, está tendo muito espaço para as mulheres, né? Então, um espaço que a gente antes olhava e falava, para que eu vou? Eu vou ter que me dedicar ao dobro? Para que eu vou por aí, né? Hoje, sim, a gente tem essas oportunidades. Eu também senti ali ao longo dos anos também muito isso. Eu acho que a gente deve muito às novas gerações que chegaram também por aí. Porque as novas mulheres, os novos homens e todas as suas diversidades, eles questionam muito o porquê de tantas diferenças, né? E tem a coragem de questionar, e muitas vezes a gente, quando entrou, era política ali, dessa forma, e às vezes a gente ia se acostumando e não lutando atrás, não indo atrás do que a gente queria. Eu agradeço muito essa geração que veio, porque eu acho que ela também abriu muitos espaços aí para a gente questionar, para a gente lutar. A gente sabe que tem uma diferença ainda em alguns locais, mas e para as próprias empresas abrirem. A gente falou muito disso também por aqui, no Varejo Summit, sobre diversidade, né? O quanto é importante a diversidade dentro das empresas e também do nosso consumidor. Então, a diversidade ela tem que estar em todos os cantos. Falar abertamente sobre o tema, porque era isso, é o que eu falei, muitas vezes eu chorei sozinha no meu canto, talvez com a minha família, e hoje as pessoas podem vir falar, isso é muito maravilhoso, isso já é uma mudança muito importante para a gente. Tem muito caminho ainda, mas que bom que a gente já chegou nesse espaço que a gente pode falar como um evento desse, por exemplo, sobre a situação da mulher, né, no mercado de trabalho, que antes não era permitido. Para encerrar o nosso bate-papo, eu quero que você fale do Empório Nestlé, que eu sei que tem loja física, loja online, e é quase como um laboratório para vocês. Então, fala para mim como é que funciona o Empório, qual que é o objetivo dele, como é que foi o projeto de vocês, qual a ideia? O projeto é exatamente esse, a gente testava muita coisa você já comentou, né, que é a questão do laboratório, porque a gente testava muita coisa com os nossos clientes, sempre ali, né, no varejo, mas muita coisa, obviamente, fica na mão do varejo, porque eles têm outros, né, clientes também para atender. E a gente precisava conhecer muita coisa, ter esse contato com o nosso consumidor, até para ajudar o varejo, né, os nossos clientes a vender melhor, né? Então, às vezes o que acontecia é que o ciclo era muito comprido, né? Muito longo. Então, até a gente ter uma ideia, você ir lá produzir o produto, colocar ele, convencer, porque a gente tem que convencer o cliente, os nossos clientes varejo, de vender o produto, né? E depois, uma vez, até chegar o produto na gôndola, o consumidor experimentar, e isso voltar de feedback, o ciclo era muito grande. Né? E aí, pensando que agora a gente tem um varejo na nossa mão, né, que é tanto on quanto off, a gente testa isso muito mais rápido e aprende muito mais rápido. Né? E a hora que a gente vai escalar isso e fala, bom, vamos levar isso para o varejo, a gente está muito mais preparado para ir assertivo. Né? E, de fato, tem coisas que não dá certo, tem produto que às vezes lança e tem que ser descontinuado mesmo, faz parte, né, do aprendizado. Então, lá é tanto o laboratório de produtos físicos, mas também desses serviços digitais, né, que a gente comentou. Então, e tanto também na questão de dados, por exemplo, hoje a gente tinha problema, às vezes, de produtos que não estavam disponíveis no e-commerce. A gente começou a criar um modelo onde a gente prevê que aquele produto vai entrar em ruptura, que a gente chama, né? E agora a gente consegue antecipar e já fazer o pedido antes. Então, o consumidor não tem essa frustração. Então, ele acaba sendo esse laboratório de todos desses
todos os pilares, né, que a gente tem de digital e de evolução aí como Nestlé. É bacana, aqui também acaba dando o caminho, né, de como vocês podem trabalhar de melhor forma e aquilo que a gente falou lá atrás, né, de conhecer o cliente e tentar fazer com excelência aí a entrega do produto para ele. Larissa, adorei, viu, o nosso bate-papo, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Obrigada aí mais uma vez pelo convite de todos. A gente agradece, um grande beijo para você e obrigada por ser esse exemplo aí de liderança e por ter passado por tudo isso, essas dificuldades, esses preconceitos, porque é bom, se não passasse por tudo isso, poderia ter desistido, não estaria hoje aqui com a gente, né? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo também por aqui, a gente segue no Varejo Summit falando dos desafios e também do novo olhar aí, depois de 1 ano e meio com essa